Conserte este motor e eu me caso com você, ela brincou. Mas 30 minutos depois, ela não acreditou. O sol da manhã de terça-feira brilhava sobre as ruas movimentadas de Blumenau quando Melissa estacionou sua BMW branca em frente à Auto Top Garage. Aos 30 anos, ela havia construído um império no ramo de cosméticos, herdando não apenas a empresa do avô, mas também aquele carro que representava muito mais do que um meio de transporte. Era a última conexão tangível com o homem que a criara após a morte dos pais em um acidente quando ela tinha apenas 12 anos. Vestindo óculos escuros, Prada, um blazer Chanel e carregando sua bolsa. Hermès preta, Melissa desligou o motor pela última vez antes que ele decidisse não ligar mais. 3 dias tentando fazer o carro funcionar haviam esgotado sua paciência e testado seus nervos. A BMW de 1995, impecavelmente conservada pelo avô, agora se recusava a dar partida, deixando-a presa entre a nostalgia e a necessidade prática de se locomover. A oficina Auto Top Garage tinha uma reputação sólida na cidade. Seu proprietário, Miguel, era conhecido pela honestidade e competência, qualidades raras no mercado. Melissa havia escolhido o local não apenas pela recomendação de amigas, mas porque sabia que seu avô costumava levar o carro ali nos primeiros anos após comprá-lo. Havia uma continuidade reconfortante nessa escolha, como se estivesse honrando a memória do homem que mais amara na vida. Ao entrar na oficina, o cheiro familiar de óleo e metal aquecido trouxe lembranças inesperadas. Ela se lembrava de acompanhar o avô em visitas similares quando criança, observando fascinada como os mecânicos pareciam decifrar os segredos ocultos dos motores. Naquela época, tudo parecia mágico e possível. Agora, adulta e bem-sucedida, sentia-se vulnerável diante de um problema que seu dinheiro não podia resolver instantaneamente. Miguel a recebeu com um sorriso caloroso, reconhecendo imediatamente o carro e fazendo a conexão com seu falecido avô. Eles conversaram brevemente sobre o problema e ele explicou que seu mecânico principal estava de férias, mas que havia um profissional novo, recém-chegado do interior, que poderia avaliar o veículo. Melissa concordou, mais interessada em resolver o problema rapidamente do que em conhecer detalhes sobre quem executaria o serviço. Enquanto aguardava, ela observou o movimento da oficina. Era um ambiente predominantemente masculino, onde homens de macacão sujo trabalhavam com dedicação em diversos veículos. Havia algo reconfortante na rotina daquele lugar, na seriedade com que cada um executava sua função, no orgulho silencioso de resolver problemas complexos com as próprias mãos. Melissa checou o relógio. Tinha uma reunião importante às 11 horas. Sua empresa estava negociando um contrato milionário com uma rede de farmácias, e sua presença era fundamental. O sucesso profissional havia se tornado sua identidade, sua zona de conforto, o território onde se sentia completamente no controle. Ali, na oficina, cercada por ferramentas e máquinas que não compreendia, experimentava uma vulnerabilidade desconhecida. Seus pensamentos foram interrompidos quando Miguel se aproximou, acompanhado de um homem que ela não havia notado antes. Alto, com cerca de 33 anos, ele usava um macacão azul limpo e trazia nas mãos um pano para limpá-las. Havia algo diferente em sua postura, uma confiança silenciosa que contrastava com a simplicidade de sua aparência. Seus olhos, claros e atentos, pareciam capazes de enxergar além das superfícies. Miguel fez as apresentações. Melissa, este é Caio, nosso novo mecânico. Ele veio de uma cidade pequena do interior, mas tem uma habilidade impressionante com motores antigos. Caio cumprimentou-a com um aceno respeitoso, sem tentar apertar sua mão, provavelmente por estar consciente do óleo que ainda restava em seus dedos. Havia uma delicadeza inesperada nesse gesto, uma consideração que ela raramente encontrava em seu círculo social. "Posso dar uma olhada no seu carro?" perguntou Caio, sua voz calma transmitindo uma segurança que imediatamente chamou a atenção de Melissa.
Ela assentiu, conduzindo-o até a BMW, estacionada do lado de fora. Enquanto caminhavam, não pode deixar de notar como ele observava o veículo com o mesmo respeito que ela reservava para obras de arte valiosas. Caio caminhou lentamente ao redor da BMW branca, suas mãos experientes deslizando pela carroceria sem tocá-la efetivamente, como se estivesse lendo a história do veículo através de sinais invisíveis. Vinha de Nova Esperança, uma cidade de 15.000 habitantes no interior de Santa Catarina, onde havia aprendido o ofício com o pai em uma pequena oficina que atendia toda a região. Sua mudança para Blumenau representava não apenas uma oportunidade profissional, mas a chance de reconstruir sua vida após um divórcio doloroso que o deixara questionando seus próprios valores e prioridades. Melissa observava cada movimento dele com crescente curiosidade. Estava acostumada com profissionais que falavam demais, que tentavam impressioná-la com jargões técnicos ou que demonstravam nervosismo diante de sua posição social. Caio, no entanto, parecia completamente alheio a quem ela era ou representava. Sua atenção estava inteiramente voltada para o carro, como se naquele momento nada mais existisse no mundo além do problema mecânico a ser resolvido. "É um modelo 1995?" perguntou ele, abrindo o capô com movimentos precisos. Melissa confirmou, explicando brevemente sobre a herança do avô. Caio assentiu com respeito, compreendendo imediatamente a importância emocional daquele veículo. Estes carros eram construídos para durar. Seu avô cuidou muito bem dele. Suas palavras carregavam uma sinceridade que tocou Melissa de forma inesperada. Na cidade natal de Caio, ele era conhecido não apenas pela habilidade técnica, mas pela honestidade e dedicação com que tratava cada trabalho. Filho de mecânico, havia crescido entre ferramentas e motores, desenvolvendo uma intuição quase sobrenatural para diagnosticar problemas. Seu pai sempre dizia que um bom mecânico não apenas conserta carros, mas compreende a relação emocional que as pessoas têm com seus veículos. Era uma lição que Caio carregava no coração. Enquanto ele examinava o motor, Melissa não conseguia deixar de notar a concentração em seu rosto. Havia uma seriedade quase meditativa em seus movimentos, uma conexão profunda com o trabalho que ela raramente via em seu mundo corporativo. Ali, cercado por executivos e empresários, as pessoas pareciam sempre estar representando papéis, calculando vantagens, medindo palavras. Caio, porém, era simplesmente autêntico. O problema pode ser no sistema de ignição ou na bomba de combustível, murmurou ele, mais para si mesmo do que para ela. Vou precisar de alguns minutos para ter certeza. Melissa checou novamente o relógio, sentindo a pressão da reunião que se aproximava. Sua assistente já havia ligado 2 vezes, lembrando-a de compromissos importantes que não podia adiar. A diferença entre os mundos de ambos se tornava evidente a cada segundo. Enquanto Melissa vivia em constante urgência, correndo entre reuniões e decisões que envolviam milhões de reais, Caio trabalhava com a paciência de quem compreende que algumas coisas não podem ser apressadas. Sua abordagem metódica contrastava com a ansiedade dela, criando uma tensão interessante entre eficiência e qualidade. "Posso deixar o carro e buscar mais tarde?" perguntou ela, tentando conciliar suas necessidades práticas com a realidade do trabalho mecânico. Caio ergueu os olhos do motor, avaliando sua expressão. Havia algo em seu rosto que sugeria mais do que simples impaciência. Uma vulnerabilidade mascarada pela pressa, uma necessidade de controle que ele reconhecia por tê-la experimentado em sua própria vida. "Se for urgente, posso tentar um diagnóstico rápido", ofereceu ele, percebendo sua atenção. "Às vezes, é algo simples que pode ser resolvido em poucos minutos." Melissa hesitou, dividida entre a necessidade prática e uma curiosidade crescente sobre aquele homem que parecia tão diferente de todos que conhecia. A oficina ao redor deles continuava seu ritmo normal,
com outros mecânicos trabalhando em diversos veículos, o som de ferramentas e máquinas criando uma sinfonia industrial familiar. Mas ali, entre eles, havia se criado uma bolha de concentração onde apenas o problema da BMW importava. Era um momento de suspensão onde suas realidades diferentes se encontravam, criando uma conexão inesperada que nenhum dos dois havia antecipado. Caio voltou sua atenção para o motor, suas mãos agora trabalhando com movimentos seguros e precisos. Melissa percebeu que havia uma arte em seu trabalho, uma combinação de conhecimento técnico e intuição que transformava o diagnóstico mecânico em algo quase poético. Era o primeiro sinal de que aquele encontro casual poderia se tornar algo muito mais significativo do que uma simples visita à oficina. O barulho da oficina parecia ter diminuído ao redor deles, como se o mundo houvesse criado um espaço íntimo para aquele momento. Melissa observava Caio trabalhar com uma fascinação crescente, notando detalhes que normalmente passariam despercebidos. A forma como ele segurava as ferramentas, a concentração em sua testa franzida, a delicadeza com que manuseava componentes que para ela pareciam idênticos. Havia algo hipnotizante na precisão de seus movimentos, na confiança silenciosa com que navegava pela complexidade do motor. Outros clientes chegavam e saíam da oficina, mas a atenção dela estava completamente voltada para aquele homem que parecia capaz de decifrar os segredos ocultos de seu carro. Era uma experiência nova para alguém acostumada a ser o centro das atenções, a pessoa para quem outros direcionavam sua energia e foco. Ali, ela era apenas uma espectadora, uma observadora de um talento que não compreendia completamente, mas respeitava instintivamente. Caio parecia alheio ao escrutínio, perdido em seu próprio mundo de diagnósticos e soluções. Ele havia removido alguns componentes para examinar mais detalhadamente, organizando-os com cuidado sobre um pano limpo. Cada peça tinha seu lugar, cada movimento tinha propósito. Melissa percebeu que estava presenciando não apenas um trabalho, mas uma forma de arte aplicada, uma dança coreografada entre homem e máquina. "Encontrou algo?" perguntou ela, incapaz de conter a curiosidade. Caio ergueu os olhos brevemente, um sorriso discreto surgindo em seu rosto. "Ainda estou investigando. Estes carros antigos às vezes gostam de guardar seus segredos." Havia humor em sua voz, uma leveza que contrastava com a seriedade técnica de momentos antes. A impaciência que Melissa sentia inicialmente havia se transformado em algo diferente, uma antecipação quase prazerosa, uma curiosidade sobre o que ele descobriria. Era como assistir a um detetive desvendando um mistério, exceto que o mistério envolvia cabos, velas e componentes que ela nunca havia se preocupado em compreender. Pela primeira vez em anos, estava genuinamente interessada em algo fora de seu universo profissional. Miguel se aproximou, trazendo café para ambos. "Como está indo?" perguntou ele, claramente satisfeito com a dedicação de seu novo funcionário. Caio explicou suas descobertas preliminares, usando termos técnicos que Melissa não compreendia completamente, mas que sonavam como uma linguagem secreta entre iniciados. Havia uma camaradagem profissional entre os homens que ela encontrava reconfortante. Enquanto eles conversavam, Melissa se pegou estudando Caio mais atentamente. Não era convencionalmente atraente no sentido que estava acostumada. Não tinha o charme polido dos executivos que frequentava, nem a sofisticação urbana que normalmente a atraía. Mas havia algo magnético em sua autenticidade, em sua completa falta de pretensão. Ele era exatamente quem aparentava ser, sem máscaras ou jogos sociais. A conversa entre Miguel e Caio terminou, e ele voltou sua atenção para o motor. Desta vez, porém, seus movimentos pareciam mais determinados, como se tivesse identificado a fonte do problema. Melissa se inclinou ligeiramente para frente, antecipando uma resolução. A tensão no ar era palpável, não apenas pela expectativa de consertar o carro,
mas por algo maior que estava se desenvolvendo entre eles. "Acho que sei o que é", disse Caio finalmente, sua voz carregando a satisfação de quem resolve um quebra-cabeças complexo. Ele começou a trabalhar com mais velocidade, mas sem perder a precisão. Melissa sentiu seu coração acelerar, uma mistura de esperança pela resolução do problema e uma estranha excitação por testemunhar a competência dele em ação. Foi nesse momento de tensão, quando todos os olhos da oficina pareciam estar voltados para eles, que as palavras saíram de sua boca sem que ela percebesse completamente o que estava dizendo. "Conserte esse motor e eu me caso com você." A frase ecoou pela oficina, seguida de um silêncio momentâneo antes que risadas dos outros mecânicos preenchessem o ambiente. Melissa sentiu o rosto esquentar, percebendo a magnitude do que havia dito. Não era apenas uma brincadeira casual, havia uma verdade subjacente em suas palavras que a surpreendeu. Caio, no entanto, apenas sorriu com uma calma impressionante, como se propostas de casamento fossem parte normal de seu dia de trabalho. Ele arregaçou as mangas, revelando antebraços fortes, marcados por pequenas cicatrizes que contavam histórias de anos dedicados ao ofício, e mergulhou no motor com renovada determinação. O silêncio que se seguiu à declaração de Melissa foi preenchido apenas pelo som metálico das ferramentas trabalhando com precisão cirúrgica. Caio havia se tornado o centro absoluto de atenção da oficina, não apenas por causa da proposta inusitada, mas pela confiança impressionante com que enfrentava o desafio. Seus movimentos agora tinham uma urgência controlada, como se cada segundo importasse, mas sem sacrificar a meticulosidade que caracterizava seu trabalho. Melissa permanecia hipnotizada, observando cada gesto com uma intensidade que ela mesma não compreendia completamente. Havia algo profundamente atraente na forma como Caio dominava aquele ambiente, como suas mãos pareciam conhecer intuitivamente cada componente do motor. Era uma competência masculina em sua forma mais pura, desprovida de arrogância ou ostentação, simplesmente um homem executando com maestria aquilo que sabia fazer melhor. Os outros mecânicos da oficina haviam interrompido momentaneamente seus próprios trabalhos para observar a cena. Alguns sorriam divertidos, outros pareciam genuinamente curiosos sobre se Caio conseguiria cumprir o desafio. Miguel observava com orgulho paternal, reconhecendo no novo funcionário algo especial que transcendia simples habilidade técnica. Havia uma qualidade quase mística na forma como Caio se conectava com os veículos que reparava. 15 minutos se passaram como 15 segundos. Caio havia desmontado parte do sistema de ignição, identificando com precisão laser o componente defeituoso. Suas mãos trabalhavam com uma economia de movimentos que revelava anos de experiência, cada gesto calculado para maximizar eficiência sem comprometer qualidade. Melissa se perguntava como alguém podia ser tão seguro de si sem parecer presunçoso, tão competente sem ser arrogante. A bobina de ignição estava com defeito, explicou ele em voz baixa, mais para si mesmo do que para os espectadores. Provavelmente um problema gradual que se agravou com o tempo. Suas palavras carregavam a satisfação de um diagnóstico correto, mas também o respeito por um carro que havia servido fielmente por décadas antes de apresentar aquele problema solitário. Melissa sentiu uma admiração crescente, não apenas pela habilidade técnica dele, mas pela forma respeitosa com que tratava o veículo de seu avô. Não havia pressa desnecessária, não havia desprezo por tecnologia mais antiga. Caio trabalhava como se estivesse restaurando uma obra de arte, compreendendo que aquele carro representava muito mais do que um simples meio de transporte. Era memória materializada, amor transformado em metal e vidro. Os últimos 10 minutos foram um crescendo de expectativa. Cada peça recolocada em seu lugar era um passo mais próximo da resolução. Cada conexão reestabelecida aumentava a tensão no ar.
Melissa percebeu que estava prendendo a respiração, como se seu próprio oxigênio pudesse afetar o resultado do trabalho dele. Havia algo profundamente íntimo naquele momento, uma vulnerabilidade compartilhada que transcendia as diferenças óbvias entre seus mundos. Caio fechou o capô com cuidado, limpou as mãos em um pano limpo e se dirigiu à porta do motorista. Melissa seguiu seus movimentos com o coração acelerado, uma mistura de esperança e nervosismo tomando conta de seu peito. Ele inseriu a chave na ignição, parou por um momento, como se fizesse uma prece silenciosa, e girou. O motor despertou instantaneamente, roncando com a saúde robusta que Melissa lembrava dos tempos em que acompanhava o avô. Não era apenas o som de um motor funcionando, era a ressurreição de memórias, a continuidade de uma história que parecia ter chegado ao fim 3 dias antes. O ronco familiar trouxe lágrimas inesperadas aos seus olhos, emoções que ela não havia antecipado. A oficina explodiu em aplausos e gritos de aprovação. Os outros mecânicos parabenizaram Caio com tapinhas nas costas e sorrisos genuínos de admiração profissional. Miguel irradiava orgulho, claramente satisfeito com sua decisão de contratar aquele jovem talentoso do interior. Mas Caio permanecia modesto, quase embaraçado com a atenção, como se tivesse simplesmente cumprido sua obrigação profissional. Melissa permaneceu em silêncio por longos segundos, processando não apenas o alívio de ter seu carro funcionando novamente, mas a magnitude do que havia presenciado. Em 30 minutos, aquele homem silencioso havia conseguido algo que 3 mecânicos em outras oficinas não conseguiram em 3 dias. Mais do que isso, havia feito com uma graça e competência que desafiavam tudo que ela pensava saber sobre expertise e profissionalismo. Ela olhou para Caio com olhos completamente diferentes, vendo não mais um mecânico desconhecido, mas um artesão talentoso, um solucionador de problemas, alguém cujas mãos eram capazes de ressuscitar memórias e restaurar esperanças. Pela primeira vez em muito tempo, Melissa se sentiu genuinamente impressionada por alguém, não por seu status ou riqueza, mas por sua competência pura e simples. O silêncio que se seguiu aos aplausos foi carregado de uma tensão diferente da que havia marcado os 30 minutos anteriores. Melissa permanecia parada ao lado de seu carro ressuscitado, as chaves ainda nas mãos de Caio, seus olhos fixos nele com uma intensidade que surpreendeu a ambos. Havia algo fundamental que havia mudado naqueles poucos minutos. Algo que transcendia a simples resolução de um problema mecânico e se transformara em uma revelação pessoal profunda. Caio parecia consciente da mudança no ar, mas mantinha sua postura modesta e profissional. Devolveu as chaves com um sorriso discreto, evitando prolongar o contato visual que havia se tornado surpreendentemente íntimo. Seu avô escolheu bem este carro, disse ele suavemente. Deve ter sido um homem de bom gosto e que valorizava a qualidade. Suas palavras eram simples, mas carregavam um respeito genuíno que tocou Melissa de forma inesperada. A oficina, ao redor deles, havia retomado seu ritmo normal, mas Melissa sentia como se ainda estivesse em uma bolha separada da realidade cotidiana. Pela primeira vez em anos, estava completamente presente no momento, sem pensar em reuniões futuras ou obrigações profissionais. Havia algo libertador nessa experiência, uma suspensão das pressões constantes que definiam sua vida diária. "Como você aprendeu a fazer isso?", perguntou ela, genuinamente curiosa sobre a jornada que havia levado Caio a desenvolver tal habilidade. Ele hesitou por um momento, como se não estivesse acostumado a falar sobre si mesmo, especialmente para alguém de um mundo tão diferente do seu. Mas havia uma sinceridade em sua pergunta que o encorajou a responder. "Meu pai era mecânico", explicou ele, suas mãos ainda ligeiramente sujas de óleo, apesar de tê-las limpado. "Cresci na oficina dele, brincando entre as ferramentas antes mesmo de saber andar direito. Ele dizia que alguns nascemos com óleo nas veias em vez de sangue." Havia carinho em sua voz quando falava do pai,
uma reverência que revelava valores familiares sólidos. Melissa encontrou-se fascinada não apenas pela história, mas pela forma como ele a contava. Não havia dramaturgia desnecessária, não havia tentativa de impressionar ou comover. Era simplesmente a verdade contada com a mesma honestidade que caracterizava todo o seu comportamento. Havia algo refrescante nessa autenticidade, especialmente para alguém acostumada com pessoas que constantemente editavam suas próprias narrativas para causar impressão. E o que o trouxe para Blumenau? Insistiu ela, percebendo que havia histórias mais profundas por trás daquela mudança geográfica. A expressão de Caio se tornou momentaneamente mais séria, sugerindo experiências dolorosas que ele preferia não compartilhar com uma estranha. Melissa percebeu sua hesitação e sentiu um impulso protetor inesperado, uma vontade de respeitar seus limites emocionais. Às vezes, precisamos recomeçar, disse ele finalmente, uma resposta que revelava muito ao revelar pouco. Melissa compreendeu intuitivamente que havia feridas ali, cicatrizes emocionais que espelhavam as marcas físicas em suas mãos. Havia uma vulnerabilidade em sua força, uma humanidade em sua competência que a tocava profundamente. O som do telefone interrompeu o momento. Era sua assistente, lembrando-a urgentemente da reunião que havia esquecido completamente. A realidade de sua vida profissional reassumiu seu lugar, mas agora parecia menos importante, menos urgente do que havia parecido uma hora antes. Melissa olhou para o relógio e percebeu que havia perdido a noção do tempo completamente, algo que nunca lhe acontecia. Preciso ir, disse ela, mas sem a pressa habitual que caracterizava suas despedidas. Havia uma relutância em deixar aquele ambiente, aquele momento, aquele homem que havia despertado algo em seu interior que ela nem sabia que existia. Caio assentiu com compreensão, mas seus olhos sugeriram uma decepção discreta que ele tentou mascarar. Miguel se aproximou com a conta do serviço, um valor surpreendentemente modesto, considerando a competência demonstrada. Melissa pagou sem questionar, mas adicionou uma gorjeta generosa que fez Caio franzir a testa com desconforto. Não é necessário, protestou ele, mas ela insistiu com uma determinação que não admitia argumentos. Quando finalmente entrou em seu carro, Melissa sentiu o motor roncar com a confiabilidade familiar que lembrava dos tempos com seu avô. Mas agora havia uma camada adicional de significado naquele som. Não era apenas a voz de uma máquina bem ajustada, mas o resultado do talento e dedicação de um homem que havia conquistado seu respeito e, ela estava começando a suspeitar, muito mais do que isso. Enquanto se afastava da oficina, Melissa viu Caio pelo espelho retrovisor, já voltando ao trabalho em outro veículo com a mesma concentração que havia dedicado ao seu. Havia algo poético naquela imagem. Um artesão retornando ao seu ofício, humilde e dedicado, alheio ao impacto profundo que havia causado na vida de uma estranha que por acaso precisava de seus serviços. A reunião que Melissa considerava crucial, apenas 2 horas antes agora, parecia uma performance vazia e sem propósito. Sentada na mesa de mogno polido de sua sala de reuniões, cercada por executivos falando sobre margens de lucro e estratégias de marketing, sua mente constantemente retornava à oficina, às mãos habilidosas de Caio, à simplicidade genuína de suas palavras. Era como se houvesse experimentado uma realidade mais autêntica e agora tudo em seu mundo corporativo parecesse artificial e superficial. Seus sócios notaram sua distração, mas interpretaram-na como concentração estratégica. Melissa havia desenvolvido uma reputação de pensadora profunda, alguém que processava informações em níveis múltiplos antes de tomar decisões. Hoje, porém,
Sua aparente reflexão estava completamente desconectada dos números e gráficos projetados na tela à sua frente. Estava revivendo cada momento dos 30 minutos que mudaram sua perspectiva sobre competência, autenticidade e atração. Durante o intervalo para café, ela se trancou em seu escritório e se permitiu processar conscientemente o que havia acontecido. Não era simplesmente atração física, embora houvesse reconhecido uma masculinidade atraente na confiança silenciosa de Caio. Era algo mais profundo, o reconhecimento de qualidades que havia parado de acreditar que existiam em homens de sua geração. Honestidade sem agenda, competência sem arrogância, força sem agressividade. Melissa pegou seu telefone e quase discou o número da oficina 3 vezes diferentes, inventando desculpas para ligar. Poderia perguntar sobre manutenção preventiva, sobre a garantia do serviço, sobre recomendações para outros problemas potenciais, mas cada vez hesitava, reconhecendo que suas motivações não eram mecânicas, mas pessoais. Havia algo vulnerável e assustador em admitir interesse por alguém tão diferente de seu círculo social usual. Seus relacionamentos anteriores haviam seguido padrões previsíveis: executivos ambiciosos, empresários bem-sucedidos, homens que compartilhavam seu mundo de restaurantes caros e viagens internacionais. Relacionamentos que funcionavam mais como parcerias estratégicas do que conexões emocionais profundas. Com Caio, havia experimentado algo completamente diferente: admiração genuína por alguém baseada puramente em caráter e competência. A tarde passou em uma névoa de reuniões e decisões que ela executou no piloto automático, sua eficiência profissional mascarando uma revolução interior. Quando finalmente chegou em casa, em seu apartamento elegante com vista para o vale, Melissa se sentiu estranhamente deslocada em seu próprio ambiente. Os móveis de grife, as obras de arte cuidadosamente selecionadas, a decoração que havia custado uma fortuna, tudo parecia frio e impessoal comparado à autenticidade humana que havia experimentado na oficina. Ela preparou um jantar simples e se sentou no sofá, tentando assistir às notícias, mas sua mente continuava vagando. Perguntava-se sobre a vida de Caio, sobre as experiências que o haviam moldado, sobre os sonhos e medos que ele carregava. Havia mencionado recomeços, sugerindo dores passadas que ela respeitava demais para investigar diretamente. Mas a curiosidade era genuína e carinhosa, nascida de um interesse real em conhecê-lo como pessoa. Por impulso, Melissa ligou para sua melhor amiga, Carolina, e contou sobre os eventos do dia. Carolina a conhecia há 15 anos e imediatamente percebeu algo diferente em sua voz. "Você está interessada nele", declarou sem rodeios. "Posso ouvir na forma como fala sobre ele." Melissa tentou negar, mas suas próprias palavras atraíam. Havia uma animação, uma energia em sua voz que Carolina raramente escutava quando ela falava sobre homens. "Mas ele é mecânico, Carolina", disse Melissa, verbalizando a objeção óbvia que sua mente racional apresentava. "Vivemos em mundos completamente diferentes." Carolina riu da preocupação. "E daí? Você passou os últimos 5 anos saindo com homens do seu mundo e todos foram desapontamentos. Talvez seja a hora de tentar algo diferente, algo real." A conversa com Carolina forçou Melissa a confrontar preconceitos que nem sabia que possuía. Havia se tornado tão inserida em seu círculo social específico que havia esquecido da diversidade humana que existia além dele. Caio representava algo que ela havia perdido em sua ascensão profissional: conexão com trabalho físico, com habilidades tangíveis, com uma forma de masculinidade que não dependia de status ou dinheiro para se definir. Naquela noite, Melissa dormiu inquieta, sonhando com mãos que consertavam coisas quebradas, não apenas carros, mas também corações feridos e sonhos abandonados.
Seus sonhos eram povoados por oficinas ensolaradas, onde competência e humildade dançavam juntas, onde o valor de uma pessoa era medido pela dedicação ao trabalho e pela honestidade de suas intenções, não pelo saldo bancário ou pelas conexões sociais. 3 dias se passaram, como 3 eternidades. Melissa tentou retomar sua rotina normal, mas descobriu que nada parecia ter o mesmo sabor de antes. Suas reuniões executivas pareciam teatros vazios, onde pessoas representavam papéis de importância. Suas refeições em restaurantes caros perderam o sabor e até suas compras habituais em boutiques de luxo se tornaram atividades mecânicas e sem prazer. Era como se houvesse experimentado uma cor nova e agora toda sua paleta anterior parecesse desbotada. O carro funcionava perfeitamente, ronroneando com a confiabilidade que Caio havia restaurado. Mas cada vez que Melissa ligava o motor, ouvia não apenas a voz da máquina, mas um lembrete constante do homem que havia devolvido vida àquele pedaço de sua história familiar. O som tornou-se uma trilha sonora para sua crescente obsessão. Uma melodia mecânica que ecoava sentimentos que ela não conseguia mais ignorar. Na quinta-feira pela manhã, enquanto bebia café em seu escritório panorâmico, Melissa finalmente admitiu para si mesma a verdade que vinha evitando. Estava apaixonada. Não pela ideia romântica de um mecânico charmoso, mas pelo homem real que havia conhecido, pela integridade que via em seus olhos, pela competência humilde de suas mãos, pela autenticidade rara de seu caráter. Era um sentimento que desafiava toda a sua compreensão prévia sobre atração e compatibilidade. Sua assistente entrou com a agenda do dia, mas Melissa mal prestou atenção. Estava calculando mentalmente quantos problemas inventados poderia criar para justificar outra visita à Auto Top Garage. Talvez uma revisão geral, uma verificação de fluidos, uma consulta sobre pneus. Qualquer coisa que lhe desse uma desculpa plausível para ver Caio novamente sem parecer desesperada ou óbvia. A oportunidade chegou de forma inesperada na sexta-feira. Dirigindo para uma reunião matinal, Melissa notou um barulho estranho vindo do motor. Um ruído sutil que provavelmente não significava nada sério, mas que lhe deu a desculpa perfeita que estava procurando. Cancelou a reunião alegando problemas mecânicos e dirigiu diretamente para a oficina, o coração acelerando com cada quilômetro percorrido. A Auto Top Garage estava mais movimentada que na terça-feira anterior. Vários carros ocupavam as baias de serviço, e o som familiar de ferramentas e máquinas criava uma sinfonia industrial que agora lhe parecia acolhedora. Melissa estacionou e entrou na oficina, seus olhos imediatamente procurando por Caio entre os mecânicos trabalhando. Ele estava debruçado sobre o motor de um Volkswagen antigo, concentrado em seu trabalho com a mesma intensidade que ela lembrava. Vestia o mesmo macacão azul, mas havia algo diferente em sua postura, uma leve tensão nos ombros que sugeria preocupação ou cansaço. Melissa observou-o por alguns momentos antes que ele percebesse sua presença, e quando seus olhos se encontraram, ela viu um lampejo de prazer genuíno que foi rapidamente mascarado por profissionalismo. "Problemas com o carro novamente?" perguntou Miguel, aparecendo ao lado dela com um sorriso caloroso. Melissa explicou sobre o ruído, exagerando ligeiramente sua preocupação para justificar a visita. Miguel chamou Caio, que se aproximou, limpando as mãos em um pano, seus olhos cautelosos, mas interessados. "Que tipo de ruído?" perguntou ele, sua voz mantendo o tom profissional. Mas Melissa percebeu um calor subjacente que não havia imaginado. Ela descreveu o som da melhor forma possível, consciente de que estava inventando detalhes, mas Caio a ouviu com seriedade, fazendo perguntas técnicas que ela respondeu vagamente. "Vamos dar uma olhada", disse ele, dirigindo-se para onde estava estacionada a BMW. Melissa o seguiu,
notando como outros funcionários da oficina os observavam com curiosidade discreta. Havia algo no ar que sugeria que todos lembravam da proposta de casamento em tom de brincadeira da semana anterior. E agora especulavam sobre o verdadeiro motivo de seu retorno. Caio abriu o capô e pediu que ela ligasse o motor. O som era praticamente idêntico ao que ela lembrava da terça-feira. Saudável e confiável. Ele a fez acelerar algumas vezes, ouvindo atentamente, sua testa franzida em concentração. Melissa percebeu que ele sabia que não havia nada errado com o carro, mas estava sendo gentil demais para confrontá-la diretamente sobre sua desculpa transparente. "Não estou ouvindo nada em comum", disse ele finalmente, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez seu coração acelerar. "Mas posso fazer uma verificação mais detalhada se você quiser." Havia uma pergunta não formulada em suas palavras, uma abertura para a honestidade, que Melissa reconheceu como uma oportunidade para revelar suas verdadeiras motivações. "Na verdade", disse ela, reunindo coragem que não sabia que possuía, "eu só queria vê-lo novamente." As palavras saíram mais diretas do que havia planejado, suspendendo o momento em uma honestidade nua que surpreendeu ambos. Caio pareceu processar sua confissão, seus olhos examinando seu rosto como se estivesse tentando decifrar suas motivações reais. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades. Melissa havia quebrado as regras não escritas de jogos sociais que normalmente governavam interações entre homens e mulheres de mundos diferentes. Havia se tornado vulnerável de uma forma que raramente se permitia, expondo interesse genuíno sem garantia de reciprocidade. Era aterrorizante e libertador simultaneamente. A honestidade de Melissa criou uma fissura nas barreiras invisíveis que haviam se estabelecido entre eles. Caio permaneceu em silêncio por longos segundos, processando não apenas suas palavras, mas a coragem que elas representavam. Em sua experiência, mulheres como Melissa, sofisticadas, bem-sucedidas, de outro mundo social, não demonstravam interesse genuíno por homens como ele. Havia aprendido a desconfiar de atenção que pudesse ser motivada por curiosidade passageira ou rebeldia social. "Você tem certeza de que sabe o que está dizendo?" perguntou ele finalmente, sua voz baixa, mas carregada de significado. Não havia arrogância em sua pergunta, mas uma vulnerabilidade cuidadosa de alguém que havia sido ferido antes e aprendido a proteger seu coração. Melissa percebeu que havia histórias dolorosas por trás de sua cautela, experiências que o haviam ensinado a questionar motivações quando mundos diferentes colidiam. "Não", admitiu ela com uma honestidade que a surpreendeu. "Não tenho certeza de nada. Só sei que não consigo parar de pensar em você desde terça-feira." Suas palavras eram simples, mas carregavam o peso de uma confissão que ela nunca havia feito antes. Não a outro homem, e certamente não a si mesma com tanta clareza. Caio fechou o capô do carro com movimentos lentos, usando o tempo para organizar seus pensamentos. Quando se virou para ela, havia uma intensidade em seus olhos que fez Melissa perceber que estava diante de um momento decisivo. "Quer tomar um café?" perguntou ele, sua voz revelando uma mistura de esperança e nervosismo que espelhava exatamente o que ela sentia. A pergunta simples carregava enormes implicações. Era um convite para sair de seus papéis sociais definidos, ela como cliente rica, ele como prestador de serviços, e se encontrar como duas pessoas interessadas em se conhecer melhor. Melissa assentiu, percebendo que estava cruzando uma linha invisível que separava sua vida anterior de algo completamente novo e inexplorado. "Há uma cafeteria a 2 quadras daqui", disse Caio, tirando o macacão para revelar uma camiseta simples, mas limpa por baixo. "Nada fancy, mas o café é bom e é tranquilo para conversar." Havia um pedido de desculpas implícito em suas palavras, uma consciência das diferenças entre os ambientes que frequentavam normalmente. "Perfeito",
respondeu Melissa, e quis dizer exatamente isso. Não queria restaurantes caros com garçons pretensiosos e cardápios em francês. Queria simplicidade, autenticidade, a chance de conhecer Caio longe das distrações de mundos que pareciam projetados para mantê-los separados. Eles caminharam juntos pelas ruas de Blumenau, uma situação que se revelou surpreendentemente natural, apesar de suas diferenças óbvias. Melissa havia removido os óculos de sol, permitindo que ele visse seus olhos completamente pela primeira vez. Caio notou que eram verdes como esperava, mas havia profundidade neles que não havia antecipado. Inteligência, sim, mas também uma vulnerabilidade que contrastava com a confiança profissional que ela projetava. A cafeteria era exatamente como Caio havia descrito. Simples, acolhedora, frequentada por trabalhadores locais em sua pausa para o café. Eles encontraram uma mesa no canto, longe da movimentação principal, um espaço íntimo onde poderiam conversar sem serem ouvidos. Melissa percebeu que se sentia mais relaxada ali do que em qualquer restaurante 5 estrelas que havia frequentado recentemente. "Conte-me sobre Nova Esperança", disse ela depois que pediram café, genuinamente curiosa sobre o mundo que havia formado o homem à sua frente. Caio hesitou inicialmente, não acostumado a ser o foco de interesse de alguém, especialmente alguém cuja vida parecia infinitamente mais interessante que a sua. Ele começou descrevendo a cidade pequena onde crescera. 15.000 habitantes, todos se conhecendo, ritmo de vida ditado por estações agrícolas e tradições familiares. Falou sobre a oficina do pai, onde havia aprendido não apenas mecânica, mas valores sobre trabalho honesto e tratamento respeitoso com clientes. Suas palavras pintavam um quadro de simplicidade que Melissa encontrou profundamente atraente. "Por que veio para Blumenau?", perguntou ela, percebendo como sua expressão se tornava mais cautelosa quando o assunto se aproximava de território pessoal. Caio tomou um gole de café, ganhando tempo, antes de responder com a honestidade que ela estava aprendendo a esperar dele. "Casamento que não deu certo", disse ele simplesmente. "Às vezes 2 pessoas podem se amar, mas descobrir que querem coisas diferentes da vida. Ela queria que eu fosse alguém que não sou, e eu queria que ela aceitasse quem eu realmente sou." Havia tristeza em suas palavras, mas também aceitação. A dor de alguém que havia processado uma perda e emergido mais sábio. Melissa sentiu uma conexão profunda com sua experiência. Seus próprios relacionamentos haviam falhado por razões similares, expectativas incompatíveis, tentativas de moldar personalidades que resistiam à mudança, a descoberta de que a atração inicial não garantia compatibilidade a longo prazo. Havia algo consolador em saber que mesmo alguém tão genuíno quanto Caio havia enfrentado desilusões similares. "E você?", perguntou ele virando a mesa. "Uma mulher como você deve ter história interessante sobre relacionamentos." Havia curiosidade genuína em sua pergunta, mas também uma vulnerabilidade discreta. Ele queria saber se havia espaço em sua vida para algo novo, algo com ele. Melissa encontrou-se em território desconhecido, sendo perguntada sobre seus relacionamentos por alguém cujo interesse era claramente pessoal, não social ou profissional. Estava acostumada a conversas onde as pessoas faziam perguntas sobre sua vida como forma de avaliar status, conexões ou oportunidades. Com Caio, percebeu que ele genuinamente queria conhecê-la como pessoa, compreender suas experiências e sentimentos sem agenda oculta. "Relacionamentos sempre foram complicados para mim", admitiu ela, girando a xícara de café entre as mãos enquanto organizava pensamentos que raramente verbalizava. "Quando você tem sucesso financeiro, nunca tem certeza se as pessoas estão interessadas em você ou no que você representa." Havia uma vulnerabilidade em sua confissão que surpreendeu ambos. Ela raramente se permitia ser tão transparente. Caio assentiu com compreensão.
reconhecendo a solidão que acompanhava certas formas de sucesso. Deve ser difícil confiar nas motivações das pessoas, disse ele, sua voz carregando empatia genuína. No interior, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Tem desvantagens, mas pelo menos você sempre sabe onde está pisando. Exato, respondeu Melissa, impressionada com sua capacidade de compreender nuances emocionais que muitos de seus conhecidos intelectualmente sofisticados não conseguiam captar. Sai com homens que pareciam interessados em mim, mas depois descobria que estavam mais interessados nas portas que eu poderia abrir, nos contratos que poderia conseguir, na vida que meu dinheiro poderia proporcionar. A conversa estava criando uma intimidade que nenhum dos dois havia antecipado. Havia algo profundamente liberador para Melissa em falar sobre suas inseguranças com alguém que claramente não tinha interesse em sua posição social ou recursos financeiros. Caio a ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas que revelavam curiosidade real sobre seus sentimentos, não sobre seus negócios. "E sua família?", perguntou ele, notando como ela falava sobre seu avô com carinho especial. Melissa contou sobre os pais que perdera jovem, sobre o avô que se tornara pai e mãe, sobre a solidão de crescer como herdeira de um império empresarial que ela não havia escolhido construir. Suas palavras revelaram uma tristeza profunda que ela normalmente mantinha escondida atrás de competência profissional. Caio ouviu sua história com o mesmo respeito que demonstrava por tudo que considerava importante. Não ofereceu platitudes vazias ou tentou minimizar sua dor. Simplesmente esteve presente, permitindo que ela falasse, oferecendo silêncio compassivo quando palavras pareciam inadequadas. Era uma qualidade rara que Melissa não havia encontrado em terapeutas caros, quanto mais em um primeiro encontro casual. "Sabe o que mais me impressiona em você?", disse ela subitamente, interrompendo o próprio fluxo de pensamento. Caio levantou as sobrancelhas interrogativamente. "Você realmente me ouve? Não está calculando o que dizer depois, não está me julgando, não está tentando me impressionar, você simplesmente está aqui." O comentário fez Caio sorrir com uma timidez encantadora. "Minha mãe sempre dizia que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca por uma razão", disse ele. Ela achava que a maioria das pessoas tinha as proporções erradas. Era uma observação simples, mas revelava a sabedoria prática que havia moldado seu caráter. O tempo passou sem que percebessem. O café da tarde se transformou em conversa que se estendeu por horas, ambos descobrindo compatibilidades inesperadas, apesar de suas diferenças óbvias. Melissa descobriu que Caio lia vorazmente, tinha opiniões thoughtful sobre política e música, e possuía uma curiosidade natural sobre o mundo que rivalizava com qualquer pessoa educada formalmente que ela conhecia. Caio, por sua vez, descobriu que por trás da fachada empresarial sofisticada, Melissa tinha humor autodepreciativo, inseguranças genuínas e uma fome por autenticidade que havia sido frustrada por anos de interações superficiais. Ela não era a princesa inalcançável que havia imaginado inicialmente, mas uma mulher real, com feridas reais e necessidades emocionais genuínas. Quando finalmente perceberam que o sol estava se pondo e a cafeteria se preparando para fechar, ambos sentiram relutância em terminar o encontro. Havia algo mágico acontecendo entre eles, uma conexão que transcendia suas diferenças socioeconômicas e criava possibilidades que nenhum dos dois havia considerado antes. "Gostaria de jantar comigo amanhã?", perguntou Melissa, tomando a iniciativa pela segunda vez naquele dia. Caio hesitou por um momento, não por falta de interesse, mas por consciência das complexidades que um relacionamento entre eles envolveria. Havia mundos diferentes a navegar, expectativas sociais a desafiar, preconceitos próprios e alheios a superar. "Onde?", perguntou ele finalmente, sua pergunta revelando aceitação cautelosa.
Melissa percebeu que não queria levá-lo a um de seus restaurantes habituais, onde seria reconhecida e onde ele poderia se sentir deslocado. Queria algo que fosse território neutro para ambos. Um espaço onde pudessem continuar se conhecendo sem as pressões de mundos que pareciam determinados a mantê-los separados. "Conheço um lugar", disse ela, uma ideia se formando em sua mente. "Nada fancy, mas a comida é boa e podemos conversar." Estava ecoando suas próprias palavras sobre a cafeteria, adotando sua preferência por simplicidade sobre ostentação. Era uma pequena concessão que indicava disposição para se adaptar ao mundo dele, não apenas esperar que ele se adaptasse ao dela. Caio sorriu, percebendo o gesto e apreciando sua consideração. "Então é um encontro?" perguntou ele, querendo clarificar as intenções de ambos. Melissa assentiu, sentindo uma mistura de nervosismo e excitação que não experimentava há anos. "É um encontro", confirmou ela, selando verbalmente uma decisão que ambos sabiam poderia mudar suas vidas de formas imprevisíveis. O restaurante que Melissa escolheu era um pequeno bistrô familiar no centro histórico de Blumenau, longe tanto dos estabelecimentos de luxo que frequentava, quanto dos locais simples onde Caio se sentiria mais natural. Era um meio-termo consciente, um gesto que demonstrava sua disposição para encontrar espaços onde ambos pudessem se sentir confortáveis. A escolha revelava uma maturidade emocional que seus relacionamentos anteriores não haviam exigido dela. Caio chegou 10 minutos antes do horário marcado, vestindo uma camisa social azul clara que realçava seus olhos e calças de sarja que sugeriam cuidado especial com a aparência. Havia uma nervosidade encantadora em sua postura, a ansiedade de alguém que queria causar boa impressão sem perder sua autenticidade essencial. Melissa percebeu seu desconforto inicial e imediatamente se esforçou para colocá-lo à vontade. "Você está lindo", disse ela com sinceridade genuína, notando como o elogio o fez corar ligeiramente. Não eram palavras vazias de cortesia social, mas uma observação honesta sobre como ele parecia diferente, mais polido, mas mantendo a masculinidade natural que a havia atraído inicialmente. Havia algo profundamente atraente em um homem que fazia esforço real, sem perder sua essência. O jantar transcorreu com uma naturalidade que surpreendeu ambos. As conversas fluíram entre tópicos sérios e momentos de riso genuíno, revelando compatibilidades que transcendiam suas diferenças superficiais. Melissa descobriu que Caio tinha senso de humor seco e inteligente, enquanto ele ficou encantado com sua capacidade de rir de si mesma e encontrar humor em situações cotidianas. Durante a sobremesa, Melissa tomou uma decisão que havia estado considerando durante toda a semana. "Quero que você conheça minha casa", disse ela, "não como convite sexual, mas como gesto de confiança. Quero que veja como vivo, que entenda meu mundo, assim como estou tentando entender o seu." Era um convite à intimidade emocional, não física, uma abertura para conhecimento mútuo mais profundo. A casa de Melissa era exatamente o que Caio havia imaginado. Elegante, bem decorada, com vista espetacular, mas havia também toques pessoais que revelavam a mulher por trás da empresária bem-sucedida. Fotografias do avô, livros com páginas marcadas, uma guitarra encostada no canto que sugeria hobbies abandonados por falta de tempo. Era um lar, não apenas uma propriedade cara. "Impressionante", disse ele, mas não com a admiração que ela esperava. Havia algo quase melancólico em sua observação. "Deve ser solitário às vezes. Um espaço tão grande só para você." Suas palavras revelaram percepção emocional que a surpreendeu. Ele havia visto através da beleza superficial para identificar a solidão que ela raramente admitia para si mesma. Eles se sentaram no terraço, bebendo vinho e observando as luzes da cidade se espalhando pelo vale. A conversa se tornou mais íntima, mais vulnerável, ambos compartilhando medos e sonhos que raramente verbalizavam. Melissa falou sobre a pressão de manter o legado do avô,
sobre a solidão de decisões empresariais que afetavam centenas de empregos, sobre o medo de nunca encontrar alguém que a amasse por quem realmente era. Caio, por sua vez, revelou seus próprios medos, de não ser suficiente para uma mulher como ela, de não conseguir navegar em seu mundo sofisticado, de repetir os erros que haviam destruído seu casamento anterior. Havia uma honestidade crua em suas confissões que criava intimidade real entre eles, não a falsa intimidade de segredos estrategicamente revelados para criar conexão. "Posso te perguntar algo?", disse Melissa quando a conversa naturalmente pausou. Caio assentiu, preparando-se para qualquer coisa. "O que você viu em mim naquele primeiro dia? Porque não foi apenas uma cliente rica levando um carro para consertar. Alguma coisa mudou entre nós, e eu quero entender o que foi." Caio considerou sua pergunta cuidadosamente antes de responder. "Você me tratou como pessoa, não como prestador de serviços", disse ele finalmente. "Não houve condescendência, não houve aquela educação forçada que pessoas ricas às vezes usam com trabalhadores. Você estava genuinamente interessada no que eu estava fazendo, respeitava minha competência e quando fez aquela brincadeira sobre casamento..." Ele pausou, sorrindo com a lembrança. Havia algo real por trás da piada. Algo que me fez pensar que talvez, apenas talvez, você pudesse ver além das diferenças óbvias entre nós. A honestidade de sua resposta tocou Melissa profundamente. Ela percebeu que havia subconscientemente testado suas reações durante aquele primeiro encontro, procurando sinais de autenticidade em um mundo onde fingimento era a norma. Caio havia passado em todos os testes sem nem saber que estava sendo avaliado. "E agora?", perguntou ela, sua voz revelando vulnerabilidade real. "Depois de conhecer meu mundo, depois de ver como vivo, ainda acha que isso pode funcionar?" Era a pergunta que havia estado evitando fazer, com medo da resposta, mas precisando conhecer a verdade. Caio se levantou e caminhou até onde ela estava sentada, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira para que seus olhos ficassem no mesmo nível. "Melissa", disse ele, sua voz carregando uma seriedade que fez o coração dela acelerar. "Eu não me importo se você mora em um palácio ou em um apartamento de um quarto. Não me importo se você dirige uma BMW ou anda de ônibus. O que me importa é que você é real, que você me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo e que quando estou com você, sinto que posso ser completamente honesto sobre quem sou." As palavras dele quebraram as últimas barreiras que Melissa havia construído ao redor de seu coração. Lágrimas que ela não esperava começaram a escorrer por seu rosto, não de tristeza, mas de alívio profundo de finalmente encontrar alguém que realmente havia, além de tudo que possuía ou representava socialmente. "Então", disse ela, ecoando a pergunta que havia feito na oficina dias antes, mas agora com significado completamente diferente, "você se casaria comigo?" Era meio brincadeira, meio esperança, uma pergunta que encapsulava todos os sentimentos complexos que haviam se desenvolvido entre eles. Caio sorriu, lembrando-se da primeira vez que ela havia feito essa pergunta e de como sua vida havia mudado desde então. "Pergunte-me novamente em 6 meses", disse ele, "e veremos se ainda conseguimos fazer nossos mundos diferentes funcionarem juntos." Não era uma rejeição, mas uma promessa de tempo, de paciência, de construção cuidadosa de algo real e duradouro. Naquela noite, enquanto Caio dirigia de volta para seu apartamento simples e Melissa permanecia em seu terraço olhando as estrelas, ambos sabiam que estavam no início de algo especial. Não seria fácil. Havia desafios reais a enfrentar, preconceitos a superar, mundos diferentes a navegar. Mas pela primeira vez em suas vidas, ambos haviam encontrado alguém que valia a pena lutar por ele. Às vezes, o amor realmente chega quando menos esperamos, disfarçado de óleo nas mãos e humildade no coração,
provando que as conexões mais profundas transcendem todas as barreiras que construímos para nos proteger. E às vezes, tudo o que precisamos é da coragem de olhar além das superfícies, para encontrar a pessoa real que está esperando para ser vista, compreendida e amada exatamente como é. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.